Olá, meus irmãos, espero que vocês estejam todos muito bem. Nós, nesta quarta-feira de cinzas, damos início em comunhão com toda a igreja ao tempo da Quaresma. Esse tempo precioso de preparação para a Páscoa. A Quaresma começa nessa quarta-feira de cinzas, vai até a quinta-feira da Semana Santa, até o momento em que começa a missa da Ceia do Senhor, também chamada de missa do Lava-Pés. Quando começa a missa da Ceia do Senhor, nós finalizamos a Quaresma e damos início ao famoso Tríduo Pascal, que é uma espécie de centro de todo o ano litúrgico, porque aponta para o centro daquilo que é a nossa fé, o mistério da Páscoa, ou seja, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. E a Quaresma é um tempo de preparação, de purificação para essa grande celebração da Páscoa de nosso Senhor. Nós, que somos cristãos, nós temos o chamado de praticarmos com uma certa frequência a penitência. O que é a penitência? São práticas ou exercícios espirituais que, de alguma forma, nos ajudam no nosso processo de conversão. Nós todos precisamos de conversão. Todos somos chamados à santidade. Todos somos chamados a nos configurar ao Cristo ressuscitado. Porém, nós somos marcados pelo pecado. Somos marcados, portanto, pelo egoísmo, pela indiferença, pelo apego ao ter, ao poder, ao prazer. E precisamos, por isso, nos converter. E essas práticas que nos ajudam a sair de nós mesmos, sair dos nossos egoísmos, das nossas misérias, dos nossos vícios, é exatamente o que a gente chama de penitência. E a vida cristã, já que ela é um grande chamado à conversão, à mudança de vida, à ressurreição, é uma vida que tem na penitência um caminho importantíssimo de santificação, de proximidade com Deus. E dentro da vida cristã nós temos momentos ou períodos que são mais fortes de penitência. Por exemplo, as sextas-feiras ao longo do ano, a não ser aquelas sextas-feiras que coincidem com alguma solenidade litúrgica, que são poucas, e também, além das sextas-feiras, o tempo da Quaresma. São tempos próprios de intensificar a penitência. Por isso que a Quaresma ela é marcada pela cor roxa. Quando nós vamos participar das celebrações eucarísticas, nós vemos o sacerdote sempre de roxo. Por quê? Porque é a cor litúrgica que representa a penitência. Então, de que modo nós somos chamados a fazer penitência ao longo desse tempo da Quaresma? Em primeiro lugar, é preciso que a gente viva a Quaresma a partir daquilo que a gente chama no lumen do descer, da humildade. É um tempo que precisa ser vivido no espírito de profunda humildade, ou seja, eu não sou o centro. Eu preciso descer para que o Cristo ressuscitado apareça mais. Eu preciso descer, eu preciso abraçar a humildade para ter encontros mais frutuosos, mais intensos com o Emmanuel, ou seja, com Jesus abandonado e encarnado nos pobres. Para atualizar o nosso mistério cristológico, é preciso que eu e você tenhamos uma profunda atitude e postura de humildade. E a Quaresma é um tempo de intensificar isso. Intensificar a penitência, intensificando a humildade. Sairmos realmente do centro. Deixarmos que Deus seja o centro de tudo, que Deus seja o centro da nossa vida, do nosso projeto de vida, das nossas escolhas, de tudo aquilo que nós fazemos. Ou seja, o centro não somos nós, o centro não são pessoas humanas, o centro é Deus. Será que a nossa vida está ajustada para que no centro de tudo, no centro da minha família, no centro da minha comunidade, no centro da minha espiritualidade, no centro da minha afetividade, dos meus relacionamentos, no centro de tudo, será que está Deus? Será que está o amor infinito e onipotente que é o próprio Deus? Será que é isso que está no centro? Isso é um grande ajuste que nós precisamos fazer nesse tempo de Quaresma. E muitas penitências nos ensinam exatamente isso. Servem como remédio exatamente para permitirmos que Deus volte a ser o nosso centro, o eixo da nossa vida. Quais são as penitências que eu e você precisamos fazer para que Deus seja ainda mais o centro, efetivamente, da nossa vida? Você pode e deve meditar sobre isso. Qual é a penitência
ou as penitências que eu, na minha circunstância atual, preciso viver para que Deus esteja mais no centro, para que o Emanuel, Deus conosco, esteja mais no centro. No nosso caso, que temos o carisma Lumen, que conversões, que penitências me ajudarão a ter Jesus abandonado no centro da minha espiritualidade, no centro do meu projeto de vida? Será que é finalmente colocar em prática aquele desejo de ter mais encontro com os irmãos, nas praças, nas ruas, nas casas de acolhimento? Será que é intensificar a vida de oração, intensificar especialmente o contato com as nossas fontes de espiritualidade, as principais fontes de espiritualidade, Jesus abandonado e encarnado nos pobres, a Eucaristia, Nossa Senhora Pietá? Será que é intensificar essas vivências? Será que é fortalecer o espírito de fraternidade, que quando está enfraquecido, nos atrapalha a vivência dos outros aspectos da vocação? Será que é um novo ardor na evangelização dos jovens, dos pobres, das famílias, da sociedade, a evangelização ser feliz? Quais são os pontos que nessa quaresma, desde já, eu preciso colocar como prioridade, porque são prioridades no meu processo de conversão, para que essa quaresma não seja uma coisa abstrata, romântica, somente um ritual, não, mas que seja algo existencial, vivido na concretude da minha vida. Que conversões precisam existir na minha vida hoje? Quais são os passos que hoje eu preciso dar para que Deus seja o centro, para que aquilo que precisa ser convertido na minha vida seja, para que eu me reconcilie com aqueles que eu preciso me reconciliar, enfim. Não deixe de livremente e com muito amor, com muita alegria, escolher a penitência ou as penitências que vão nortear o seu processo de conversão nessa quaresma. Não deixe de fazer isso desde o início, desde essa quarta-feira de cinzas. E na missa de cinzas, quando você estiver recebendo as cinzas, você já pode fazer esse compromisso. Senhor, é esse o meu compromisso da quaresma. É o compromisso com essa conversão. É o compromisso com essa penitência concreta, real, que vai ser, por um lado, exigente, porque todo o processo de conversão é exigente, não é uma coisa prazerosa, não. Mas, por outro lado, é uma coisa possível. Você não vai se colocar uma coisa impossível. Não, uma coisa que seja possível e, ao mesmo tempo, seja exigente. Faça com que eu saia da minha zona de conforto, ou seja, que eu me converta verdadeiramente. Cada um, na sua realidade, deve, em Deus, diante da presença de Deus, conduzido pelo Espírito Santo, auxiliado pela Virgem Maria, perceber qual a penitência ou as penitências que eu preciso viver nessa quaresma e abraçá-las com toda a alegria e com toda a liberdade. Apesar de que cada um de nós tem realidades específicas e provavelmente conversões específicas, todos nós somos chamados a penitências em comum. E o Evangelho da Quarta-feira de Cinzas, ele nos aponta sempre 3 práticas que devem ser intensificadas na quaresma. Práticas que devem fazer parte de toda a nossa vida cristã e que devem ser intensificadas nos momentos fortes de penitência, como é o caso da quaresma. Que práticas são essas? A oração, a esmola e o jejum. E é importante que cada um de nós já possa se organizar e se comprometer nesse tempo de quaresma a intensificar essas 3 práticas que a igreja convida todos nós a intensificarmos. Mas claro que cada um na sua realidade, o que é que você pode fazer para intensificar essas 3 vivências? Primeiro, a oração pessoal, a oração comunitária, o modo como você reza na Santa Missa, nos demais sacramentos, a sua vida sacramental, a vivência da confissão, lembrando que todos nós católicos temos a obrigação de nos confessar pelo menos uma vez por ano, de preferência dentro do grande ciclo da Páscoa, que pega a quaresma e o tempo pascal propriamente dito. Então, já se organize.
para agendar qual é o dia nessa quaresma que eu vou me confessar, ou os dias. Será que eu vou me confessar toda semana? Será que eu vou me confessar uma vez por mês, pegando esse tempo da quaresma? Enfim, dentro da sua realidade, como é que vai ser essa prática da confissão? Uma confissão sincera, não é uma confissão pela confissão. Não é simplesmente uma ritualística, mas sincera, com o coração na mão, diante de Deus, profundamente arrependido. Não é chegar para o padre e dizer, olha, estou aqui só para fazer uma revisão, só para... Não, é sincero. É derramando o seu coração. Por mais que seja confissão toda semana. Sim, confissão toda semana, tudo bem. Você pode colocar essa meta, mas derramando o coração. E não simplesmente uma coisa burocrática, mas uma confissão bem feita. Derramando o coração com um profundo arrependimento e com um profundo desejo de conversão, de santificação. Como é que eu posso intensificar a minha vivência eucarística, que faz parte da oração, nesse tempo da quaresma? Quem sabe ir para a missa com mais frequência? Quem sabe comungar com mais frequência? Quem sabe com mais frequência ou com mais intensidade participar de momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento? Intensificar a oração como um todo. Quem sabe começar a intensificar a oração do terço. Enfim, segundo a esmola, que na prática é a caridade para com o próximo. Quem sabe você ir mais ao encontro dos irmãos nesse tempo de quaresma, os irmãos esquecidos, os irmãos abandonados, encontrar Jesus neles com mais frequência, com mais intensidade. Quem sabe viver uma comunhão de bens ainda mais generosa. Quem sabe evangelizar mais intensamente, mais frequentemente, por meio do ser feliz, que na prática é o nosso pedir esmolas, mas por amor ao Emmanuel, por amor a Ele, por um amor profundo a Ele. Evangelizarmos através do ser feliz faz parte dessa intensificação da esmola, com certeza, e intensificar o jejum, que abrir mão de alimentos, pode ser também mortificações, que é diferente do jejum, mas que também vale a pena intensificar na quaresma. Mortificação é abrir mão de certas coisas, quem sabe confortos ou apegos que não são alimentos, mas que nos prendem de algum modo. E que a gente se desprendendo dessas coisas, a gente consegue ser mais livre para ser mais de Deus, para amar mais, para servir mais. No caso do jejum, a gente é convidado a intensificar o jejum na quaresma, lembrando que tem 2 momentos em que o jejum é obrigatório, que são na quarta-feira de cinzas, quando começa a quaresma, e na sexta-feira da paixão. Obviamente não estão obrigados ao jejum as pessoas que têm limitações na sua saúde, e também menores de idade. O jejum é obrigatório a partir dos 18 anos até os 60. Pessoas com mais de 60 anos não são obrigadas a fazer jejum, mas são convidadas a fazer. E a abstinência, nós somos chamados pela igreja a fazer em todas as sextas-feiras do ano, podendo nas sextas-feiras comutar, ou seja, trocar por um ato de caridade ou por um ato de piedade. Na sexta-feira da paixão, não. A abstinência, ela não se prevê essa possibilidade de comutar ou de trocar. Né? A abstinência, quando a gente fala de abstinência, é abstinência de carne e frango. Nos dias de abstinência, a gente come outros alimentos e, no máximo, come carne de peixe. Né? A abstinência é obrigatória em todas as sextas-feiras, levando em consideração essa possibilidade de comutar quando não é a sexta-feira santa, e na quarta-feira de cinzas ela também é obrigatória, a abstinência. Então é importante que a gente observe isso aí. No caso da abstinência, ela é obrigatória dos 14 anos de idade até o fim da vida da pessoa. Né? A não ser que haja, claro, uma impossibilidade por limitações de saúde. Né? Mas se não for esse o caso, a abstinência é obrigatória nessas circunstâncias. É importante que, embora seja uma obrigação, um dever, mas que a gente viva isso com alegria e com liberdade. São direcionamentos que nos ajudam a viver mais perfeitamente esse tempo de penitência, de conversão, de ressurreição, porque é uma configuração ao Cristo que nós buscamos na Páscoa, que é a quaresma. Então tudo isso é o convite. O jejum, a gente poderia dizer, é um desapego ao prazer de ter aquele alimento. Eu sinto aquela falta.
eu lembro que no primeiro lugar da minha vida não pode estar o prazer. Se eu quero amar e sou chamado a amar mais, eu não posso colocar o meu prazer sempre em primeiro lugar. Eu tenho que ser capaz de abrir mão dessas coisas por amor. Isso é uma profunda liberdade interior. Quando a gente pensa na esmola, a gente pensa num caminho, no remédio contra o ter, porque ela me leva a me desprender dos bens materiais, para compartilhar isso com os irmãos. E no caso da oração, é um desprendimento, é um remédio em relação ao poder, porque quando eu vivo a oração, eu cada vez mais saio do centro, coloco Deus no centro, cresço em intimidade com Ele e cresço na confiança em relação a Ele. Ele passa a ser o centro. Ele é verdadeiramente, não só verbalmente, o Senhor da minha vida. Eu abro mão de ter poder porque isso é uma coisa sem sentido. Quem tem poder efetivamente é Deus. E na oração eu cresço na intimidade com Deus, cresço na confiança em relação a Ele e permito que Ele seja Senhor da minha vida, que Ele ocupe o lugar central. Então essas três práticas quaresmais, o jejum, a esmola e a oração, são remédios eficazes contra o prazer, o ter e o poder. Que todos nós, meus irmãos, vivamos essa quaresma com o coração profundamente dócil e manso. Ao longo desse tempo de quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas, nós vamos ter vários vídeos, vários direcionamentos, vários momentos de reflexão, de oração, de orientação, para que nós, enquanto comunidade, possamos viver o mais intensamente possível esse tempo tão precioso, que no fim das contas nos leva a uma configuração maior com o ressuscitado. Porque, certamente, não há uma forma melhor de celebrar a Páscoa do que nos assemelhando profundamente ao Cristo ressuscitado, vitorioso sobre o pecado, a morte, o egoísmo, a indiferença. Que nós sejamos nessa quaresma, até a Páscoa, vitoriosos com Cristo ressuscitado, colocando o abandonado no centro, assumindo uma postura de profunda humildade, abraçando as penitências que nós mais precisamos abraçar nesse tempo, com liberdade e alegria, e abraçando o jejum, a esmola e a oração em comunhão com toda a igreja e como grandes remédios contra o ter, o prazer, o poder. Que nós, conduzidos pela Santíssima Virgem Nossa Senhora Pietá, aprendamos nessa quaresma ainda mais a amar o crucificado como ele merece ser amado, nos unir à sua cruz para com ele ressuscitar. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.